Fala galera, e aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Eu sou o André Mello, você está no Poican Dojo, e esse vídeo vai ser um vídeo um pouquinho diferenciado aí, porque ele vai ser um vídeo de opinião. Eu peço desde já licença para você que gosta de arte marcial e que inicialmente pode achar que o assunto aqui não está intimamente ligado, mas eu acredito que se você ficar no vídeo você vai entender o quão ligado tá as artes marciais com a liberdade de expressão e com a infeliz e idiota manifestação aí do monarca, com a visão deturpada dele sobre o que é liberdade de expressão, né? E acabou metendo os pés pelas mãos aí, cometendo uma burrada. Pô, cara, de novo, cara! Então, vamos conversar um pouquinho sobre isso e depois a gente vai partir para um outro vídeo, beleza? Vamos pro vídeo. Bom, pessoal, quem pratica arte marcial sabe e entende que arte marcial é uma forma de expressão. Para mim, entende? Para mim, a arte marcial perfeita significa expressar a si mesmo honestamente, mas isso é muito difícil de se fazer. Quer dizer, é fácil para mim me apresentar num show e ficar convencido com um sentimento de arrogância e depois me sentir bem legal com tudo isso, mas expressar-se honestamente é não mentir para si mesmo. Você aprende a se comunicar com seu corpo, aprende a se concentrar e a se ligar com a sua mente e através dessa junção você aprende a se expressar marcialmente, ou seja, você aprende a expressar a sua movimentação, a sua forma de lutar, a sua interpretação sobre aquilo que você aprende nas artes marciais, né? Esse tipo de aprendizado você acaba levando para a sua vida, para tudo que você faz, né? Seja não só para as coisas cotidianas do seu dia a dia, como também para as suas tomadas de decisão. Isso evita que você tome muitas decisões erradas ao longo do seu caminho aí e também ajuda você a tomar decisões corretas diante de questões sociais e problemáticas que a gente vive aí no dia a dia, né? Todo tipo de conhecimento basicamente significa autoconhecimento. Então eles estão querendo, ou seja, eles me pedem para ensiná-los nem tanto como se defender ou como fazer alguém ficar bem. Ao contrário, eles querem saber como se expressarem, como usar um movimento para raiva, para determinação, ou seja lá o que for. Então a arte marcial, ela é sim o estudo do autoconhecimento e o autoconhecimento vai proporcionar para você a ligação entre a sua mente e o seu corpo, né? Infelizmente, algumas pessoas tendem a entender a liberdade de expressão como algo que é ligado à libertinagem. Então não é inocente, não é a minha liberdade. A minha liberdade de expressão sempre tem um limite, que é a zona do crime e da ética. Eu posso dizer o que eu quero, mas eu não posso defender o racismo, porque não apenas é uma ofensa à razão, mas é um crime inafiançável e imprescritível. Então, eu tenho liberdade de opinião se o Brasil deve ser parlamentarista ou deve ser presidencialista, se a monarquia deve voltar. Nada disso ofende a lei. Eu posso defender ideias, mas não posso fazer apologia a drogas, porque isso é previsto como equivocado pela lei com todos os bons motivos. Eu posso interpretar, eu posso falar de tudo, mas eu não posso fazer apologia ao crime. Então, o primeiro dado, eu tenho que cuidar, palavra mata, palavra fere, palavra ofende. Eu acho que nós na vida choraremos mais vezes pelo que ouvimos do que por um soco na cara. A não ser que sejamos lutadores de lutas marciais, nós levaremos mais ofensas do que socos na cara. E elas ofendem mesmo. Ou seja, você está liberado a falar, a pensar e manifestar qualquer coisa sem limite, porque na cabeça de algumas pessoas isso é a liberdade de expressão. Só que a liberdade de expressão ela jamais deve ser intimamente ligada com ações erradas, marginalizadas ao conteúdo da sociedade. Então, quando a gente está dentro de uma sociedade que tem um histórico relacionado a um caso horrível e grotesco de violência, de discriminação ética e racial, você não pode de maneira nenhuma passar pano para quando alguém entra com a defesa da liberdade da expressão, legitimando um pensamento que está intimamente ligado
a exclusão de uma raça ou a alimentação aí de uma soberania, vamos dizer assim, né? E infelizmente foi isso que o monarca fez agora, recentemente, na sua manifestação aí de liberdade de expressão, acreditando que as pessoas podem sim ter o direito de pensarem o que quiserem e falarem o que derem na telha, sem pensar nas consequências que isso vai ter, essas palavras vão ter sobre as outras pessoas e suas experiências de vida, né? Eu acho que é um pêndulo. Esse é o meu louco. Eu sou mais louco que todos vocês. Sim. Eu acho que o nazista, tinha que ter o partido nazista. Eu acho que não. Reconhecido Lembra, pela liberdade lei. de expressão termina onde a Mas sua expressão expressar- coloca a vida do outro em risco. As pessoas não têm direito de ser idiotas. O nazismo é contra a população judaica. Isso coloca uma população inteira em risco. Infelizmente, a gente vem acompanhando comportamentos aí muito tristes, muito lamentáveis, o do próprio monarca, né? Com a utilização de drogas e bebidas alcoólicas aí em exagero. E infelizmente a gente sabe que o público do Flow, em grande parte, é um público que ainda está em formação de moral, caráter, é uma galera mais jovem. E, infelizmente a gente também entende que esse tipo de comportamento ele vai sim acabar alimentando aí a utilização desse tipo de comportamento nas suas vidas, né? Então a gente sabe que esse tipo de comportamento para pessoas públicas e que é estimulado dentro do programa nunca foi algo legal, né? Mas infelizmente a gente nem entende direito, a plataforma permite a utilização desse tipo de substâncias aí, talvez por conta de uma remuneração, de algum tipo de coisa que a gente não sabe exatamente o que acontece. Mas o que a gente vê é que a plataforma nunca se manifestou contra a utilização desse tipo de uso de substâncias durante ali os programas. A gente viu isso acontecendo ao longo desse tempo e a gente não entende porque muitas vezes programas são censurados, são bloqueados dentro da plataforma por coisas que a gente não consegue entender porque a gente não vê que está errado. Aqui no nosso canal mesmo, por exemplo, a gente já teve a monetização de alguns vídeos limitada ou cortada simplesmente por utilizar cenas de pegadinha, cenas de programas de televisão mesmo, que são próprias de pegadinhas, de simulação, né, de um tipo de violência que não existe, que é uma brincadeira, né? A gente colocou algumas cenas aqui, como aconteceu com o nosso especial de Natal. Então, infelizmente, essa balança não parece ser uma balança muito equilibrada para algumas coisas, mas, às vezes, quando alguém pisa na bola de forma absurdamente sem limite, né, a gente acaba vendo esse tipo de coisa acontecendo, né, não por parte, talvez, da plataforma, mas por parte da população que se revolta, que foi o caso que aconteceu com o monarca, né? O que a gente tira disso de principal é o seguinte, é triste ver a construção mental da linha de raciocínio do monarca, né? A gente sabe que isso é muito afetado pelo uso de algumas coisas que ele usa, que são escolhas de vida dele, ninguém tem nada a ver com isso, só que também as pessoas não são obrigadas a aceitar nenhum tipo de manifestação que saia dessa cabeça, dessa linha de raciocínio que está aí fragmentada e que acabe passando do limite entre o seu direito de falar o que quer e o direito de se preservar a segurança de outras pessoas, né? Então, quando ele faz um comentário como esse, ele está, sim, agredindo de forma direta as pessoas que têm um histórico de vida intimamente ligado ao Holocausto, intimamente ligado às consequências que essa atrocidade trouxe para as suas vidas. A gente não pode esquecer de forma nenhuma, cara, a gente não pode passar pano, a gente não pode pegar leve com esse tipo de comportamento, porque a gente está falando de uma herança extremamente negativa para a vida e para a sociedade da humanidade, cara. Tem pessoas que não têm seus avós, tem pessoas que perderam seus pais, né? Pessoas que ainda estão vivas, então têm as memórias das consequências horríveis que o Holocausto gerou aí em suas vidas. Então a gente não pode sequer fazer uma piada com isso, fazer uma brincadeira com isso, já seria algo de um desrespeito muito grande. E quando o monarca chega a dizer que deveria sim, em prol de uma liberdade de palavra, de comunicação, deveria existir todo o tipo de fomentação a esse tipo de segmentação no Brasil, legalizado por lei, ele simplesmente está menosprezando, diminuindo o sofrimento
de muitas pessoas. E é por conta disso que a gente vê aí tantas organizações judaicas se manifestando contra a permanência do monarca nas redes sociais, no YouTube e até mesmo no programa, no Flow. E cobrando dos patrocinadores aí uma resposta imediata para acessar os seus contratos, porque realmente você não pode financiar uma empresa quando um funcionário que é intimamente ligado à diretoria, à principal atração, né, manifesta uma opinião como essa. Quem assistiu o programa sabe que o monarca não teve a intenção de fato de ser nazista ou de alimentar algum tipo de discriminação. Infelizmente ele, por talvez estar alterado, né, tá bêbado ali, né, e como ele mesmo disse, não estava com o seu raciocínio muito claro. Infelizmente, a gente sabe que por conta das escolhas que o monarca faz erradas aí, mas é que é a vida dele, né, nos usos de determinadas substâncias, a gente sabe que isso tem consequência sim para a cabeça das pessoas, isso tem consequência para a forma como você estrutura as suas frases, como o seu cérebro funciona. Isso é afetado sim, seu raciocínio fica lento, seu raciocínio não fica o mesmo. E, infelizmente a gente vê que mesmo ali no debate, no calor do debate, com as outras pessoas falando para ele, olha, não é assim, isso está errado, você está falando uma besteira, ele não consegue fragmentar, ele não consegue juntar esse pensamento fragmentado e se levar a uma posição inteligente. Ele continua reafirmando aquela besteira sem pensar muito no que ele está falando. Só que, cara, infelizmente a gente também não pode também levar para frente uma condenação perpétua por um erro que ele cometeu ali num momento de infelicidade, né? A gente tem que entender que é uma pessoa, ele ainda é um cara jovem ainda, é uma pessoa que é, de certo modo, imaturo, inocente, de certo modo também, né? Ele tem uma linha de raciocínio que a gente sabe que ele não é uma pessoa ruim, pelo menos a julgar ali pelo que a gente conhece publicamente dele, ele não parece ser uma pessoa ruim, eu nunca vi esse cara agindo de forma discriminatória com ninguém, muito pelo contrário, o Flow Podcast sempre abriu muitas portas para receber muitas pessoas de muitas etnias, a gente nunca viu nenhum tipo de comportamento racial aí diferenciado, né? A gente nunca viu, né, nada que justifique chamar esse cara de racista de verdade ou de nazista. Ele só é uma pessoa que não sabe se expressar corretamente, é um cara que tem aí uma linha de raciocínio fragmentada por conta das escolhas de uso pessoal que ele faz, né? Só que a gente também não pode deixar de entender que na mídia ele tem um poder absurdo. Então ele tem sim que ter responsabilidade com suas palavras, afinal de contas, o que ele fala ali repercute em muitas vias, para muitas pessoas, né? Então você não pode simplesmente abrir a sua boca e falar uma besteira qualquer e achar que simplesmente chegar e falar, poxa, estava drogado, estava bêbado, me desculpe, né? Perdão, não é bem assim, né? Tem consequências, infelizmente ele vai ter essas consequências. E eu fico triste até por imaginar que essas consequências aí vão ser pro resto da vida dele, cara. Porque a gente sabe que esse rapaz vai ter muita dificuldade para voltar para as mídias sociais, ele vai ter muita dificuldade, de repente, até de arrumar um emprego aí. Eu espero que ele tenha uma situação financeira que ele possa viver de investimento o restante da vida dele e que, quem sabe, lá mais para frente, ele realmente amadureça, reflita sobre a vida dele, entenda que as escolhas de palavra dele podem ser, sim, perigosas, né? E torcer para que ele melhore e evolui como um ser humano e possa entender as consequências melhor de suas ações, né? O Flow não pode acabar, a gente não pode, cara, de maneira nenhuma desejar que que essa empresa termine, porque a gente não pode ignorar a importância do Flow para a internet, cara. Os caras criaram um sistema que funciona de forma muito diferenciada. A gente estava vivendo aí até pouco tempo atrás a predominância, né, a dominância das televisões abertas, das grandes conglomeradas, né? Então o Flow ele ajudou sim a trazer aí uma nova roupagem para a internet. Ele mudou completamente o algoritmo do YouTube, ele abriu espaço para que a gente possa não só
conhecer de uma forma mais íntima os ídolos que a gente acompanha, as pessoas que a gente admira, mas também através de programas excelentes como a Deriva, por exemplo, e o Vênus, onde a gente pôde conhecer pessoas diferentes, cara, de diferentes profissões, pessoas que não são diretamente ligadas à fama, mas que têm algo de muito conteúdo para trazer, né? E, poxa, você vê, o A Deriva já trouxe coveiro, já trouxe agente funerário, o Vênus também trouxe alguns repórteres que estavam sumidos aí da mídia, trouxe algumas pessoas que têm características muito interessantes, trouxe dubladores, enfim, eles são uma empresa que tem vários programas muito bons, que trazem conteúdo muito relevante para a internet e que eu torço de coração para que não seja extremamente afetado, que não desapareçam, que não sejam punidos aí por o erro de um funcionário. O que a empresa poderia fazer? Ela fez, ela desligou, ela tirou a sociedade do rapaz, então eles se distanciaram completamente aí, lançaram uma nota de repúdio, né? Não apoiaram, não protegeram, tiveram uma postura muito correta. Salve, salve família, eu sou o Igor, aqui do meu lado tá o Monark. E bom, hoje assim, antes da gente começar aqui a conversa com o André, na verdade a gente precisa explicar aqui como é que vai ser o futuro dos estúdios Flow, tá? Bom, todo mundo sabe o que aconteceu aí, todo mundo viu a nota, todo mundo tá a par do que tá acontecendo, tá em tudo quanto é portal de notícia e tudo mais. Na verdade, reafirmar para vocês que o Monark realmente está sendo desligado dos estúdios Flow. Vocês sabem que ele era sócio aqui meu sócio, na verdade, de 50% do Flow. Então a gente tinha meio a meio. E o que vai acontecer aqui é que eu vou comprar a metade dele até para ele ter uma... Porque eu não acredito que seja justo que ele tenha me ajudado a construir isso durante os últimos anos aí e abra mão de tudo isso. Eu conto aí com vocês no futuro, tá? A gente vai continuar fazendo programas aqui. Os programas aqui da casa vão continuar também, até porque essa é uma decisão que foi tomada em conjunto com o Monark, porque diretamente mais de 80 pessoas dependem aqui do Flow, sem contar ação social, sem contar novos projetos, nada disso. Então, só de pessoas trabalhando pra gente aqui, a gente tem uma galera que a gente quer muito manter com os seus empregos. Então, essa decisão de não matar e continuar tem muito a ver com isso também. A gente entendeu a gravidade do problema, a gente realmente se incomodou com o problema, tá? E decidimos aí desligar o Monark para que as pessoas que trabalham aqui não sofram com isso, os outros programas da casa também não sofram com isso. E como diz lá na nota, o Monark realmente não faz parte aqui, não vai mais fazer um programa aqui nos estúdios Flow e não vai também fazer parte do quadro societário. Mas é isso, galera. Infelizmente eu errei em a forma que eu comuniquei e muita gente entendeu como se eu estivesse defendendo algo que eu sou totalmente contra, novamente. Então, eu acho que é melhor eu assumir essa minha culpa e é isso que está acontecendo, né? Então, é muito importante que não tenha esse tipo de perseguição, né? Que a gente entenda que o que poderia ser feito do ponto de vista empresarial já foi feito, né? O rapaz lá também vai ter as consequências, né? Seria uma atitude hipócrita de quem aponta o dedo pro rapaz e malha ele pro resto da vida. Eu dei uma olhada nos comentários na internet, eu vi cada coisa horrível também, pessoas até desejando a morte do cara, sabe? Então, tem muita gente que vê o erro do próximo, vai lá, aponta e acaba cometendo um erro também. Então, pessoal, por favor, né, vamos pisar no freio aí. Bom, essa foi uma reflexão aí sobre o que aconteceu, né? E por que eu decidi trazer isso aqui para o canal, mesmo não sendo intimamente ligado à arte marcial? Porque no meu ponto de vista, liberdade de expressão, ela está intimamente ligada ao direito do próximo. Assim como um artista marcial, ele não pode simplesmente sair por aí batendo no próximo, arrebentando a cara do outro, porque ele tem um conhecimento, ele sabe lutar
e isso vai dar permissão para ele sair batendo no próximo, porque ele se sente livre fazendo algo como isso, né? Então é importante lembrar e relacionar que liberdade de expressão, seja mental, psicológica ou física, ela está ligada sim sempre ao direito do próximo, e é importante respeitar isso e entender isso, beleza? Bom, espero que esse vídeo não tenha ficado muito cansativo, espero aí que vocês consigam entender o que eu estou falando também, né? E agora a gente vai partir para outros assuntos, tá certo? Muito obrigado aí pela sua atenção, esse foi um vídeo um pouquinho diferente aqui pro canal, mas que nós sentimos aí que deveríamos nos manifestar, porque a gente está sempre trazendo conteúdo aí de entrevistas, de coisas relacionadas ao Flow, e a gente também não pode nem apoiar esse tipo de atuação, esse tipo de fala aí, que foi muito absurda, mas também a gente não pode apoiar também a malhação aí, o apoio ao extermínio da empresa do Flow, né, e esquecer o quanto ela é importante para a internet, tá certo? Muito obrigado por tudo, espero que vocês tenham gostado. Se você curtiu esse vídeo, deixa um like aí, se inscreve para acompanhar os lançamentos. Aqui é um canal de arte marcial, mas hoje a gente abriu aí uma vírgula para falar sobre isso, por conta de tudo que está acontecendo, está relacionado intimamente à nossa profissão, que é trabalhar aqui com o YouTube, tá certo? Muito obrigado por tudo e Impoikan Ryu. Galera, seguinte, tô gravando esse vídeo porque tá rolando um trecho de uma fala minha no Flow Podcast com a Tabata e com o Kim, que o pessoal tirou de contexto e tá circulando aí nas mídias sociais como se eu estivesse defendendo o nazismo, né? Quando na verdade era uma discussão sobre comunismo e nazismo que estava acontecendo. A gente estava argumentando que existe partidos comunistas, né? E o comunismo matou muita gente, mais de 30 milhões de pessoas lá na Ásia, né? Então é uma ideologia que também teve muitos problemas, né? E mesmo assim a gente tem o Partido Comunista e é plenamente aceito. A gente estava falando da hipocrisia, né? Como de coisas de direita e coisas de esquerdas às vezes são vistas de uma maneira hipócrita. E a gente estava usando o exemplo do comunismo e do nazismo, porque os dois foram regimes que mataram milhões de pessoas. O nazismo teve o agravante porque ele selecionou um povo, que foi os judeus, como vítimas e desumanizou todo um povo e perseguiu todo um povo. Milhões e milhões de pessoas morreram por causa disso. Milhões e milhões de famílias sofreram. E essas histórias que a gente pode ler em livros e documentários, elas afetam as comunidades até hoje, né? Porque é algo que impactou muito a humanidade, eu entendo isso. O nazismo é algo abominável, é um pensamento ridículo, é algo que qualquer pessoa que realmente pense ou tenha essas ideias de verdade, essa pessoa é uma retardada mental, na minha opinião, ela é uma idiota, ela é uma completa imbecil, ela é uma pessoa que tem que ser elucidada, ela tem que educar essa pessoa para que ela deixe de pensar dessa forma, porque a gente não pode mais aceitar hoje numa sociedade esse tipo de pensamento, que é um tipo de pensamento totalmente criminoso, hediondo, nojento, entendeu? Mas ao mesmo tempo, é necessário que a gente saiba quem são essas pessoas, entendeu? Minha ideia de liberdade de expressão é que o cara fale que ele é idiota, para que a gente possa saber quem é idiota, né? E aí a gente possa ou educar essa pessoa, e se for impossível, se afastar dessa pessoa, e se ela estiver cometendo algum crime, punir essa pessoa, entendeu? Por isso que é muito mais fácil descobrir quem ela é se a gente deixa todo mundo falar, entendeu? E é por isso que eu sou a favor da liberdade de expressão, eu sou a favor que tenha o Partido Comunista, entendeu? E é isso que eu estava conversando com a Tabata e o Kim. De maneira alguma eu sou a favor dessa ideia, de maneira alguma eu acho que alguém deveria ter esse pensamento, de maneira alguma eu quero que alguém pense assim, entendeu? E eu de maneira alguma seria amigo de alguém que pensa dessa maneira, entendeu? Eu me afastaria dessa pessoa porque eu considero esse tipo de pensamento ultrajante e abominável.